Olá, taurinos! Tudo bem por aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Ioná Ribeiro, esse aqui é o Conversando com o Tarô. E vamos para mais uma leitura intuitiva aqui para vocês. Vamos entender o que está acontecendo aí com vocês, que momento é esse, de que forma as cartas podem ajudar vocês. Trazendo aqui na mesa, né, a abertura, o nosso querido Tarô, né, as nossas cartas ciganas, aquelas cartas lindas e com mensagens especiais do universo para o final e também as cartas, né, de seu tranca-rua aqui na mesa. Vamos começar a arrumar a mesa, vamos começar a entender esse momento que vocês estão vivendo. Boa sorte, que a leitura de vocês seja abençoada, que a minha espiritualidade possa estar canalizando as mensagens para vocês e também que vocês possam estar aí atentos as mensagens, pois pode ter uma virada de chave aí para você. Nossa, Touro, já caíram muitas cartas, a conversa vai ser longa aqui, hein, Touro? Vamos começar aqui a arrumar aqui a mesa. Eita, já estou sentindo aqui uma energia de decepção, né, Touro? De retirada de pessoas do meio do caminho, como sofre, né? Como a gente sofre com isso. Nossa, saíram muitas cartas para vocês. Eu vou deixar, tá? Eu vou deixar aqui. Saíram 10 cartas para vocês. Eu só trabalho com 6. Dessa vez saiu o número 10. Número 10 aqui no tarô simboliza fim de ciclo. Para novo ciclo. Se saiu esse número aqui, porque tem algo aí, ó, que vai chegar ao fim ou que já está chegando ao fim, que é o que eu estou sentindo aqui. Para iniciar algo novo, tá? Saiu a carta da Lua. Embaixo da carta da Lua saiu o 5 de copas. Saiu a carta 6 de ouros. Embaixo da carta 6 de ouros saiu a Rainha de ouros. 6 de copas, já perdão, Rainha de ouros. 3 de espadas, por isso que eu fiz assim, eita, decepção. 3 de espadas é difícil pra caramba. Embaixo dela saiu a carta da morte, a finalização. As de paus, 4 de espadas, o louco, ou o bobo, 6 de espadas. Eu vou dividir aqui, tá? Porque foi isso que eu senti de fazer. Deixei 6 cartas para cá e 4 cartas para lá, que a gente vai destrinchar e entender essa conversa aqui. Touro, vamos lá. Já de antemão eu já digo que eu estou sentindo aqui uma grande decepção, uma dor muito grande, que para alguns taurinos está sendo difícil de digerir. Uma traição, uma puxada de tapete, talvez alguém tenha passado dos limites com vocês, talvez vocês tenham sentido uma dor agora que vocês nunca sentiram antes na vida. Talvez vocês tenham sido o braço direito, esquerdo, o apoio, a ponte para alguém. E agora esse alguém, literalmente, se levantou, se reergueu e deu um passo fora em vocês, tá? Porque eu tô sentindo. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô sentindo através da carta da Lua que alguém, em algum momento, o Touro, precisou muito de você. Precisou muito que você fosse a ponte para ela. Precisou muito que você estendesse e abrisse os caminhos para ela, sabe? Talvez essa pessoa estivesse num momento muito difícil, emocionalmente, fisicamente, mentalmente, financeiramente, e você foi o apoio total para essa pessoa. Você deu total atenção para ela. Só que quando essa pessoa se reergueu, só que quando essa pessoa encontrou o caminho dela através da sua ajuda, ela não fez a mesma coisa com você, ela simplesmente virou as costas e foi embora. Talvez, Touro, ela não tenha feito isso com total intenção de lhe magoar. Talvez ela tenha encontrado o caminho e realmente resolveu partir, realmente, né, é agradecida, mas resolveu partir. Esse é um princípio que a gente está trazendo aqui. E o outro é que pode, sim, ter havido uma traição em relação a essa pessoa, a essa situação.
em que você não estava esperando, né? Você não esperava, que a gente não espera. A atitude dos outros a gente não espera. A gente simplesmente acha que a pessoa vai nos tratar da mesma forma que nós tratamos elas, mas a gente não sabe. E aí, nesse contexto, você foi muito inocente em algumas coisas, se decepcionou muito com essa pessoa. Ou talvez, no contexto em que a pessoa foi grata, né, com tudo que você fez, ela não fez por mal, mas você, em sua inocência, você acreditou que ela pudesse ser um pouco mais grata em relação àquilo, que ela não está mostrando totalmente a gratidão dela. Que ela não está sendo... Ela não está entregando para você aquilo que você entregou na mesma proporção para ela. E essa é a sua decepção. Você talvez esteja precisando da ajuda dela. Nesse momento, ela está lhe dizendo que não pode entrar nesse contexto com você de ajudar você naquilo que você está precisando. E a sua decepção é essa, que você não viu o empecilho para ajudar ela no momento que ela precisou, mas ela está contando as dificuldades dela para você e mostrando que não será justo com ela ajudar você e prejudicar ela nesse momento. E essa é uma das decepções que eu estou sentindo aqui. A outra pode ter sido, sim, uma decepção, uma traição realmente, talvez uma traição amorosa, talvez uma traição no trabalho, uma traição de amizade, uma traição de família, uma traição, N traições, mas eu estou sentindo aqui no contexto mesmo de traição, tá? De ferida, uma ferida muito grande. Mas uma coisa que eu vou falar para vocês que eu aprendi com a vida. Às vezes é melhor a gente ter uma decepção, às vezes é melhor é melhor no sentido de que... Deixa eu explicar. Às vezes é melhor a gente ter essa decepção logo de cara, saber quem e o que está nos ferindo, do que a gente ser enganado a vida inteira. Tá? Dói uma decepção? Dói. É triste? É. Mas é melhor puxarem o teu tapete logo e dizer quem eles são e o que vieram fazer do que você ficar a vida inteira sendo enganado. A vida inteira. Você pode ter se decepcionado com alguém, né, em que você depositou todas as suas fichas, em que você acreditou em algum amor, alguém que passou dos limites com você e agora ela realmente está mostrando quem ela é. A vida está realmente tirando todas as camadas de tudo aquilo que ela escondeu na vida, né, tudo que ela colocou embaixo do tapete para que você não descobrisse, você está descobrindo. E tá doendo pra caramba. Tá doendo pra caramba. Estouro, eu vou falar para você que toda dor passa, toda dor passa, toda dificuldade passa, nada fica para sempre, tudo é passageiro, toda dor, toda alegria, tudo passa, como a roda da fortuna, uma hora a gente está embaixo, uma hora a gente está em cima, tudo muda, o destino muda. E se você fez o melhor para ela e ela não lhe trouxe exatamente aquilo que você fez, ela não estendeu a mão da mesma proporção que você estava esperando, não se decepcione não, porque a vida tem as maneiras dela de ensinar. Talvez ela realmente não possa, talvez ela realmente não tenha essa competência que você teve. Você foi superior, né? Você foi superior às suas dificuldades, você não olhou as suas dificuldades para ajudar ela. Mas ela não tem essa capacidade de fazer isso. Entenda que nem todas as pessoas, elas têm o mesmo pensamento, a mesma força de vontade, o mesmo empenho, as mesmas características que a gente. Cada pessoa age de uma forma diferente, de uma maneira diferente, de um jeito diferente. A gente não tem como apontar e falar assim, fulano, né, é fraco, fulano é, né, indisciplinado, fulano se esquiva de me ajudar. Não, às vezes a pessoa até tenta, mas não consegue, tá? E o que eu sinto é que você, por conta disso aí, você está... É como se isso daí tivesse deixado uma lacuna dentro de você em aberto, é como se tivesse um buraco dentro de você, né? Você se decepcionou a tal ponto em que você não enxerga que foi só uma pessoa, mas que existem milhões de pessoas ao seu redor para te fazer o bem. E agora você está numa desconfiança total das pessoas. Você está numa desconfiança em que elas e as outras pessoas, desconfiança do mundo, em que as outras pessoas podem te causar a mesma coisa. Isso deixou em você uma marca muito grande, uma ferida muito grande, uma cicatriz muito grande, tá? É como se você perdesse um pouco o estímulo em ser quem você era. Você perdeu um pouco a sua essência em ser quem você era.
o taurino bom, o taurino fiel, o taurino, né, em que estendia e estende a mão para as pessoas, o taurino que ajuda, o taurino que não olha quem, né, o que ele vai fazer, simplesmente faz. Tudo bem, touro, a gente pode até ter ressalvas em relação a isso, a gente pode até se decepcionar em relação às pessoas, a gente pode até diminuir um pouco a nossa forma de tratar as outras pessoas, mas a nossa essência é nossa, sabe? É nossa. A vida, ela vai, por N vezes, fazer com que a gente passe nos sacolejos, né? E faça com que a gente mude os nossos pensamentos e as nossas ideias. Entra pessoa, sai pessoa, né? Situações, entra situação, sai situação, e a gente está ali, a gente está aprendendo, a gente está vivendo. O que você tem que aprender com essa situação, touro? O que você tem que aprender com essa entrega que você realmente se doou aí para essa pessoa? Foi sem filtro, você não filtrou nada, você não viu nada, você não percebeu nada, você simplesmente se entregou. Será que isso você não tem que trazer como um aprendizado para a sua vida? Ter um pouco de filtro, né? Filtrar quem chega perto de você, observar a forma, né, da outra pessoa, lidar com a vida, o que a pessoa diz, o que a pessoa demonstra, como a pessoa é. Ninguém consegue permanecer com uma máscara a vida inteira. A máscara cai. Então, tudo bem, tá doendo agora, machucando agora, mas a máscara dela caiu. De alguma forma ela caiu, tá? A decepção vai levar um tempo, touro, para curar, mas vai curar. Você vai se curar, você vai ficar a vida inteira com essa lacuna aberta dentro de você. Você vai se curar. Uma hora você vai olhar para trás e vai entender o seguinte, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu ajudei da forma que eu podia ajudar. Foi por mim. Foi para o meu crescimento. Foi para a minha essência. Se a pessoa não aproveitou, se a pessoa me traiu, se a pessoa fez o que ela fez comigo, isso é com ela. Karma é dela. A vida é dela. Daqui por diante, o que eu vou fazer? Eu vou saber onde eu vou colocar os meus pés, como a rainha de ouros. Eu vou saber onde eu vou colocar meus pés, eu vou saber exatamente de que forma eu tenho que agir com as pessoas, eu vou abrir os meus olhos, eu vou ser uma outra pessoa, que é uma carta da morte. A gente mortifica a nossa carne para a gente poder viver de uma outra forma. A gente morre de um jeito para renascer de outro. Às vezes as decepções fazem com que a gente sinta realmente aquele gosto, né, de uma perda tão grande, que a gente não consegue ter forças para viver. Mas eu falo para você, ô touro, isso não vai te matar. Isso vai te ensinar. Isso está te ensinando. Se não está te ensinando, vai te ensinar de alguma forma. Você não será mais a mesma pessoa. Não endureça também o seu coração. Endurecer o seu coração por conta de uma pessoa, de uma situação, mesmo que seja gravíssima, na proporção que está sendo, ou, né, que foi, não vale a pena, tá? Porque as pessoas fazem, elas entram na nossa vida, fazem a bagunça, vão embora, a vida delas continua. E a gente que fica amargurado. Tá? Eu fiz um outro vídeo aqui em que eu falei sobre uma situação, né, em que aconteceu comigo, e eu vou trazer aqui para vocês, tá? Eu vou abrir esse parêntese. Uma vez uma pessoa, não sei se foi sem querer ou querendo, a pessoa lançou sobre mim uma seta com uma frase que ela falou para mim, relacionada a mim mesmo. E isso tem uns 2 anos, mais ou menos, 2 anos e meio. E isso realmente me feriu tanto na hora. Na hora eu não percebi, tá? Na hora eu não percebi. Eu ouvi o que a pessoa falou, guardei e aquilo dali ficou dentro de mim. Só que o que aconteceu comigo? Eu fui morrendo aos poucos. Fui morrendo aos poucos. Fui perdendo meu lado feminino, fui perdendo meu jeito de ser, fui me apagando, né? Por uma frase que uma pessoa falou. Eu levei 2 anos e pouco para entender que momento foi esse, porque eu já não me reconhecia mais quem eu era. Eu tinha perdido minha essência. Eu não sabia mais quem eu era. Né? Eu não me reconhecia mais, olhando no espelho e falava, essa não sou eu, não me maquiava mais, eu não cuidava mais. Não era mais eu, tá? Por conta de uma coisa que me falaram. Não é exatamente o que vocês estão passando, mas é o que eu estou falando da essência, daquilo que a gente se permite morrer dentro da gente. Né? É aquilo que eu falei para vocês. Por conta de uma pessoa, não perca a sua essência, não perca quem você é, tá? Não deixe de ser quem você é. Eu deixei de ser, durante 2 anos e pouco, quem eu era, por conta de uma pessoa, de uma frase que eu ouvi.
eu não filtrei aquilo dali, eu não filtrei. Opa, a opinião da pessoa é da pessoa, não é minha. Né? Eu não sou isso aí que ela está falando, eu não sou exatamente, ou né, essa é a opinião dela, beleza, eu respeito a opinião dela, mas não é minha. Então eu não filtrei, eu simplesmente ouvi, acatei e guardei para mim. Então, use o filtro também. Filtre aquilo, né, que está chegando até você, filtre as pessoas, perceba o que as pessoas fazem com você, perceba o que as pessoas dizem para você, para que você não se decepcione de novo, para que você não perca, né, não se perca novamente se doando para alguém, como você se doou, como você fez, como você estendeu a mão. E na hora que você precisa receber, você não tem exatamente isso. Não que você vai deixar de ser, nem deixar de fazer. Você vai deixar de ser bobo, vai deixar de ser boba. Você vai ajudar na proporção que você pode, mas não vai ultrapassar aquilo dali, nem vai perder a sua essência como pessoa. Tá bom? Vamos lá para o Ás de Paus. O Ás de Paus, lembra que eu falei que saíram 4 cartas a mais que eu iria deixar? Então, o Ás de Paus, ele fala sobre essa vida, sabe? Esse sentimento de vida que a gente precisa ter, se sentir vivo novamente, se sentir importante, vivo, né? Acender dentro da gente novamente essa chama que a gente tem e que a gente está deixando morrer por conta dos outros. O exemplo que eu dei, eu deixei a minha chama apagar por conta de uma pessoa, tá? E é isso que essa carta convida, não deixa a sua chama apagar, não. Não deixa a sua chama apagar. Ninguém tem o direito de chegar perto de você, ô touro, e apagar e soprar a sua chama. Ninguém tem o direito de jogar um balde de água em cima de você. Então, as pessoas não têm esse direito e nós temos o dever de cuidar da gente. Hoje, o que falam para mim, vão falar, eu vou ouvir e vou filtrar e vou falar. Show de bola, opinião dela. A gente dá a nossa cara a tapa aqui no YouTube, nem sempre a gente está aqui agradando a todo mundo, não. A gente agrada, né, a uns, desagrada a outros. Eu já ouvi um monte de coisa aqui, já filtrei, o problema é delas, não é meu, não está num bom dia. Tá tudo bem, eu me conheço, eu sei a minha essência, sei da forma que eu trabalho, sei quem eu sou. É exatamente isso que você tem que fazer. Essa carta fala sobre isso aqui, ó, sua essência. Quem você é, quem você não tem que deixar de ser por conta das pessoas, por conta daquilo que as pessoas fazem, né? Isso aí é uma amargura dela, talvez uma insegurança dela, talvez a forma dela de operar, a forma dela de, né, de agir. Ela não sabe, às vezes, agir, não tem força, não tem capacidade. Hoje eu não tenho, não sei. Eu não sei de que forma eu posso ajudar o taurino, não posso meter os pés pelas mãos para ajudar o taurino, embora ele tenha feito por mim, fez porque fez, foi bom para mim na hora, subi, me elevei, consegui sair do buraco, consegui, mas eu não posso fazer isso pelo taurino agora, e tá tudo bem, tá tudo certo, tá? É uma forma que você tem que aprender, tá? A vida tá te convidando a ser uma nova pessoa, tá? A carta do louco fala sobre isso, o louco ele fala sobre ligar o F, sabe o que é ligar o F? É ligar o F, dane-se. Não tô nem aí se a pessoa deixou de fazer por mim, eu fiz porque eu queria fazer. Hoje eu sou uma pessoa assim, eu faço as coisas pelas pessoas porque eu quero fazer, porque eu gosto de fazer, porque eu não tô esperando nada de ninguém em troca. Tudo bem. Retribuiu? Show. Não retribuiu? Show também. Mas eu não vou passar nos meus limites. Tá? Eu não vou passar dos meus limites. O louco, ele muitas vezes passa dos limites dele, tá? Para poder mostrar que ele pode ajudar, que ele pode fazer, que ele é o tal, que ele faz, que ele opera, que ele, né, que ele é o loucão, que ele ajuda, que não tá nem aí, não tem nada a perder. Tem. A gente sempre tem alguma coisa a perder, tá? A gente sempre tem alguma coisa a perder. Louco é aquele que diz que não tem nada a perder. Tem sim. Então, é isso. É você descansar sua mente, é você se tranquilizar, sabe? É você sair desse modo aí que tá te recolhendo de uma forma abrupta, né? Talvez você não queira queira ter a sua essência com as outras pessoas, mas talvez você se abra para as pessoas erradas. Se cuidar, se proteger, sabe? Se observar quem são as pessoas, abrir seu olho, né? As 2 cartas saíram uma embaixo da outra, abre seu olho, pede sua espiritualidade para mostrar qual a forma que você tem que agir com as pessoas, quem são as pessoas que estão perto de você, a gente vai observando. Por isso que eu falei, nem é tão ruim assim a decepção chegar até a gente. Às vezes dói a forma que ela chega, mas a gente descobrir algumas verdades é muito bom para a gente não ser enganado a vida inteira, tá bom? Ó, e deixa aí.
Deixa ir, deixar ser conduzido. Deixa. Quem saiu da sua vida, quem fez o que tinha que fazer, entenda, touro. Quem fez o que tinha que fazer não tem que ficar perto de você. Você é luz, você é bondade, você é caridade, você faz o bem para o outro. Então, a vida vai simplesmente levando para longe. Ou te afastando dessas pessoas, ou afastando essas pessoas de você, levando para longe. Os cacos ficam. A gente fica em caco, a gente fica magoado, a gente fica triste, a gente fica pé da vida, a gente fica magoado pra caramba, mas tudo muda, tá? Tudo passa, tudo vai embora, tá? Tudo, uma hora não faz parte mais da sua vida e tá tudo certo, tá bom? Vamos lá pedir as cartas ciganas aqui, por favor. Cartas aqui para o signo de Touro. Vamos ver o que as cartas ciganas... Aí, ó. Olha a carta aí, ó. A finalização. Sua espiritualidade finalizando algumas coisas, levando algumas pessoas para longe. Não importa. E falando para você assim, olha só. Sofre, mas seja esperto da próxima vez. Seja inteligente da próxima vez. Não entregue aquilo que você não pode entregar, só vai até seu limite. Olha a raposa fala da esperteza, inteligência, rapidez, né, sagacidade. Seja sagaz da próxima vez, entender os sinais que estão ao seu redor. Às vezes a gente fica desperto com algumas coisas e as pessoas roendo a nossa vida, né? A gente se doando, dando, e as pessoas ao nosso redor só recebendo, só, né? Ó, vem a nós, vosso reino, nada. Então, Touro, seja esperto, inteligente, para você não perder da próxima vez. Talvez tenha até outras situações aí equivalentes a essa, talvez bem parecidas, e que agora você não vai mais dar um de bobo, não, nem de boba, não. Agora você é esperto, inteligente, sabe com quem você está lidando, sabe muito bem de que forma você tem que lidar, que é o principal. Vamos ver aqui o que seu tranca-rua tem aqui para vocês também. Seu tranca-rua, por favor, eu preciso de cartas aqui para o signo de Touro. O que o senhor pode dizer aqui, por favor? De que forma nós podemos ajudar aqui o signo de Touro? Por favor. A primeira carta eu não vou poder mostrar, tá? Eu vou tapar. Pessoa intermediária, para quem tem espiritualidade ativa aí, ó, tá? Seus guias estão aí trabalhando aí de frente aí. Talvez tenham sido até eles mesmos que tenham tirado essa situação aí de vocês. Ó, olha aí, ó. Talvez tenham sido eles, tá? Que tenha tirado aí algumas complicações, pessoas aí do seu trabalho, algumas parcerias que não eram verdadeiras, alguns relacionamentos, amizades, tudo isso que você acha que estava ali, né, te fazendo bem, tinha coisa ali incrustada ali embaixo, tinha coisa ali encoberta ali embaixo que você não sabia. Tá doendo pra caramba agora? Deixa doer agora, porque lá na frente a cicatriz, ela vem, tá? A cura, ela vem. Para aqueles que fizeram, eles têm o karma deles, eles têm lá, ó, né? Se a sua espiritualidade aqui tá trabalhando, alguém vai receber alguma coisa, porque se você fez o bem, né, e o outro te fez mal, o outro também vai receber o que tem que receber. Não que a gente... Uma vez eu entendi o seguinte, a gente não tem que receber, a gente não tem que proferir o mal para ninguém, tá? Não é proferir, ok? A gente só tem que pedir justiça. Seja feita justiça, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus, ela é o seguinte, ela é soberana, tá? Então, muitas vezes, a gente vê o outro passando por uma dificuldade, a gente fala, meu Deus, por que fulano está passando por essa dificuldade? Vai saber o que fulano fez com alguém? Fulano sempre vai contar a história, como diz o meu esposo, a história sempre é contada pelo vencedor, tá? Então, assim, ó, sempre vai ter uma história ali, eu sou pobre coitado, eu sou assim, eu sou assado. Não, gente, a espiritualidade, ela sabe o que faz. Ela sabe o que tira, ela sabe o que traz. Eu sempre falo isso, tá? Ancestralidade, caminhos demorados. Às vezes seu caminho estava aí atravancado, estava aí preso, estava aí engasgado, emperrado com alguma coisa, porque tinha alguém atravancando aí e você nem sabia. Ou então, porque você estava ajudando a outra pessoa, tirando do que é seu para ajudar o próximo. E aí seu caminho fica como? Atravancado. A bênção vem para você, você vai lá, distribui a bênção com o outro. Acorda, Touro. Pelo amor de Deus, caminhos demorados, são coisas que estão demorando aí para acontecer, são coisas que estão demorando, mas a sua ancestralidade está aqui trabalhando, ó. Ninguém está aqui brincando, não. Aliás, ninguém está aí brincando, tá bom? Então, vamos lá para as cartas do universo. Espero que você esteja entendendo, tá? Espero que
Se de uma próxima vez você sentir o faro de alguém aí para te enganar, para te passar aí a perna aí, ou te trazer uma verdade que é dela, não é sua, que você já liga o seu radar e entenda que a sua espiritualidade já está trazendo coisas que está guardada para que você abra os olhos e veja na real, tá? Para que você não seja enganado novamente. Vamos lá para as cartas do universo. Vamos ver aqui o que o universo tem aqui para você, taurino. Qual história você tem contado sobre a sua vida, touro? É você que escolhe qual narrativa terá a sua jornada. Tenha cuidado. O que você fala pode te impulsionar ou paralisar. Treine o seu olhar para perceber como tudo que você viveu até aqui te fez crescer. Olhe para a vida que recebeu dos seus pais com gratidão. Dê à sua criança interior todo o amor que ela acha que faltou um dia e honre seus ancestrais. A gente falou sobre ancestralidade aqui. Eu vou deixar a afirmação aqui, ativa essa afirmação aqui, diga ela 3 vezes, tá? Diga ela 3 vezes. Eu vou dizer aqui, mas você diz aí também 3 vezes e deixa ela ativada aqui para que o universo possa trabalhar na sua vida mais e mais, com mais intensidade. Eu honro a minha história. Eu honro a minha história. Eu honro a minha história. A sua história é muito importante, touro, mas você tem que saber como escrevê-la, tá? Você tem que ser um autor maravilhoso. Muitas vezes é necessário a gente escrever a lápis, porque tem coisas que a gente precisa apagar e reescrever novamente. Não riscar, apagar e reescrever. Entenda isso de uma vez por todas, tá bom? Essa foi a sua leitura, espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido para você. Lembrando que as suas respostas estão aqui no seu coração. E também lembrando, de me ajudar, com o seu like, com a sua contribuição, se inscreva, deixa aqui um comentário carinhoso, compartilhe, inscreva-se, porque isso é muito importante, é gratuito e faz com que o nosso canal cresça cada vez mais. Até o próximo Conversando com Tarô e gratidão!